lá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto naqueles comentários capacitistas, sabe? Aqueles que muitas pessoas com deficiência ouvem direto. Uhum. A nossa base aqui são os trechos de um vídeo do YouTube, o QAD. Nele, pessoas com deficiência leem e reagem a essas falas. Bem interessante esse material. Sim, e a ideia é explorar um pouco as ideias erradas por trás disso, né? E o impacto que causa. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Então, para começar, tem um grupo de comentários que, nossa, aparece muito. É o lance da cura e da religião. Ah, sim. O famoso vou orar por você. Exato, isso. Ou Deus vai te curar, ou até umas coisas de karma, vida passada. E a reação no vídeo é bem direta, né? Tipo, deficiência não é doença para ser curada. É parte da diversidade humana, né? Tem uma fala ótima no vídeo, Qual? que diz que a cura mesmo não seria, sei lá, voltar a enxergar, mas sim a sociedade enxergar a gente de modo diferente. Forte isso. Muito forte. E o que é fascinante aqui é como essa abordagem, mesmo que pareça bem intencionada às vezes, Pois é. ela acaba desviando totalmente o foco, né? Como você vê isso? Olha, é exatamente isso. Em vez da gente olhar para o que a sociedade precisa mudar, acessibilidade, né? Inclusão de verdade, Uhum. joga-se a responsabilidade para a pessoa, para uma solução quase espiritual. E isso, no fundo, meio que tira a responsabilidade da sociedade, sabe? Sim. Como se o problema fosse só da pessoa. Exato. Reforça aquela ideia de que a pessoa com deficiência é que está errada e precisa ser consertada. E não o ambiente que precisa se adaptar. Perfeito. E falando nessas visões distorcidas, aqui é onde fica realmente interessante. Vem a questão da infantilização ou até desumanização mesmo. Assim, tipo o anjo azul, essas coisas. Isso. Ou aquela surpresa, sabe? Quando descobrem que pessoas com deficiência namoram, têm vida sexual. Perguntas tipo, como cadeirantes fazem amor? Nossa, sim, é um cansaço visível na reação das pessoas no vídeo, né? Com esses estereótipos que negam a vida adulta à sexualidade. Total. E aí, se conectarmos isto ao quadro geral, como isso impacta a vida da pessoa? Bem, isso se conecta direto com o que o material chama de solidão de pessoas com deficiência. É um ponto muito importante. Solidão. Sim, porque quando se enxerga a pessoa com deficiência como assexuada, ou um fardo, ou alguém que ninguém escolheria, Cria um cenário complicado muito. e perigoso. Como foi dito lá na fonte, isso pode fazer com que a pessoa aceite relacionamentos ruins, até abusivos. Por medo de ficar sozinha. Exato. Por medo de não achar nada melhor, ou por ver o parceiro como um anjo na terra, só por estar ali, sabe? É uma negação da pessoa por inteiro. Nossa, isso é bem pesado. E me faz pensar em outra categoria de comentário que aparece muito, Qual seria? os elogios, que na verdade não são bem elogios, né? A tal da narrativa da superação. Ah, clássico. Nossa, como você consegue fazer suas coisas. Essa mesma. Ou você inspira tanta gente, que bom que seu marido não te abandonou, coisas assim. Uhum. E as reações no vídeo são uma mistura de, sei lá, ironia com cansaço, né? Elas estão só vivendo a vida delas, não são heróis superando uma tragédia diária. Exatamente. A dificuldade real, como elas mesmas dizem, é o preconceito, é a falta de acesso. Alguém até brinca no vídeo, O quê? que a necessidade especial dela é ter dinheiro no banco. O que, no fundo, fala muito sobre acessibilidade, né? Totalmente. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre o capacitismo que tá ali escondido. Sem dúvida. Mesmo quando a intenção é de admiração, essas frases colocam a pessoa com deficiência num lugar à parte, né? Como se fosse uma exceção. Uhum. Reforça a ideia de que viver com deficiência é inerentemente trágico ou extraordinário, e não só uma forma diferente de ser humano. É como se a pessoa tivesse que superar a própria existência e não as barreiras que a sociedade impõe. Perfeito. E aí entram também aquelas expressões pejorativas, tipo o João sem braço, que foram citadas, né? Que reforçam estereótipos horríveis, tipo associar a falta de um membro com preguiça. Que absurdo! E ainda tem mais uma camada, que é a invalidação direta do diagnóstico ou da experiência da pessoa. Sim, comentários tipo: Como assim você é autista se você sabe ler? Ou se olha no olho? Ou quando falam que é mimimi de adolescente? exato, o material bate muito na tecla da diversidade dentro de cada condição.
Tem autistas que falam, outros não. Pessoas com a mesma deficiência física vivem coisas totalmente diferentes. Questionar a experiência do outro com base em preconceito é muito invalidante mesmo. Nasce de uma visão muito quadrada, né? Estereotipada do que é ter aquela deficiência. Ignora a pessoa, a individualidade dela. Sim. E no fundo, a mensagem que fica de todas essas reações no vídeo é uma só, né? Qual você diria? Aquela de que a deficiência não me define. Eu sou um montão de coisas a mais. A pessoa é muito maior que um laudo. Exatamente essa. É sobre ser visto como pessoa, em primeiro lugar. Então, o que tudo isto significa, afinal? Para mim, significa que a gente precisa ficar muito mais atento a esse capacitismo do dia a dia. Que muitas vezes vem disfarçado, né? Sim, disfarçado de boa intenção, de elogio, e que precisamos mudar a lente mesmo. Ver a deficiência como diversidade e não como, sei lá, falha ou tragédia. Com certeza. E lembrar sempre do peso que as nossas palavras têm, o impacto real que elas causam. Exato. E a mudança necessária, como fica claro, não é só a pessoa com deficiência ter que se superar. Isso é colocar o fardo no lugar errado. A mudança tem que ser social, né? Tem que ser social. Criar um mundo com acessibilidade de verdade, física e de atitude, com respeito, com inclusão. Tratar pessoas com deficiência como a gente trata pessoas sem deficiência. Simples assim. Como disseram lá. É o básico, né? Deveria ser. E pra gente fechar, fica uma reflexão que esse material todo inspira, né? Manda. Se a deficiência é só mais uma característica humana, como tantas outras. Que barreiras que a gente nem vê, sabe? Além das físicas, das rampas, que barreiras invisíveis ainda impedem a sociedade de enxergar e tratar pessoas com deficiência simplesmente como pessoas, com toda a complexidade e valor que isso tem.